falar do Atlético, então, que informou que realizará 2 jogos treino nas seguintes datas. Amanhã, às 10 horas da manhã, Atlético, equipe principal, contra o Atlético Sub-20. Vai ser na Arena MRV com transmissão da Galo TV, sem público, né, pessoal? É isso, né? Sem público. Fechado, então, não é isso? E no dia 15 de julho, às 9h30 da manhã, o Atlético vai jogar contra o Betim, lá na Cidade do Galo. E detalhe importante, informaram agora que no dia 10 o treino vai ser aberto. Sexta-feira. Na sexta-feira? Sexta-feira vai ser aberto para a imprensa. Na Cidade do Galo, Entendi. né? A presença da imprensa. Tá. E termina aqui as notícias do Galo. Mas não pro torcedor, né? Não, só a imprensa. E detalhe importante, né? As 2 atividades também serão sem a presença da imprensa. Então, o torcedor e nós, né, que trabalhamos na cobertura esportiva, vamos poder acompanhar o primeiro através da Galo TV e o segundo não poderemos acompanhar, não é isso? Já que a informação do jogo contra o Betim não tem essa informação se a Galo TV vai passar, não vai. É isso mesmo, Guilherme? Foi informado desse jeito. Até agora, o recado que foi informado conforme a assessoria atleticana é esse. É esse. É um torcedor e nós acompanharemos pelo veículo possível. E aí, pessoal? Me preocupa muito essas ideias do Atlético, até nas escolhas desses amistosos, do formato também dos amistosos, eu me preocupo muito. Eu acho que o Atlético precisava, por tudo que não conseguiu entregar com esse elenco até aqui na temporada, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, precisava de um teste mais incisivo para esses jogadores. Eu fico bem decepcionado com a escolha dos adversários, né? Que nem posso nem tratar como adversário, o sparring, né, que o Atlético vai ter, e isso às vezes pode iludir bastante ou demonstrar ainda mais a fragilidade do Atlético. O Eltinho, o primeiro semestre do Atlético, ele é trágico. E ele só não é pior por 2 aspectos. É porque o Pacini achou um gol milagroso lá no Castelão, né? Onde eu acho que até a comissão técnica já tinha jogado a toalha, né? Já tava ali nos acréscimos, né, do jogo com o Ceará. Sim. O Atlético com um homem a menos, pronto para ser eliminado pelo Ceará, que faz uma Série B totalmente mediana, para não dizer outra coisa. E o Atlético levou um banho de bola do Ceará naquele dia. Então foi assim, foi o fator do garoto, méritos a ele, de achar aquele gol. O primeiro tempo do Atlético contra o Ceará é um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Atlético na minha vida. Eu assino embaixo. Horroroso. E na Copa Sul-Americana só não foi eliminado porque, com todo respeito, o grupo abaixo de qualquer crítica, né? Perdeu 2 jogos fora de casa, perdeu pro Puerto Cabello, pro Cienciano, empatou com o Juventude de Las Pedras, ganhando por 2-0 até 34 do segundo tempo. Então é um primeiro semestre trágico, de goleada sofrida dentro da Arena MRV pro Flamengo de forma vexatória, 4-0, de contestações, um time mediano no Campeonato Brasileiro, e que quando veio a pausa, ninguém esperava que fosse montar uma seleção, ninguém esperava uma reformulação como foi feita, por exemplo, em 2020, mas se esperava uma qualificação do elenco, porque é um elenco muito carente, é um elenco que foi sendo piorado ano após ano, e isso não vem acontecendo, né? Mais uma vez o trabalho do Paulo Brax deixando a desejar. É um diretor que no ano passado fez um péssimo trabalho e foi mantido no cargo. Esse ano, o primeiro semestre muito ruim, novamente foi mantido no cargo. O Atlético flertou com o vexame, como eu disse, contra o Ceará, também na primeira fase da Copa Sul-Americana, e o Atlético dobra a aposta para o segundo semestre. Ao que tudo indica, vai com o mesmo elenco, apenas uma mudança, né? Sai o Alonso e vem o Léo Duarte. Ou seja, é um time mais fraco. Mais fraco. O Atlético, sim. O Atlético, mais fraco. E tem outros jogadores que você não tende a contar, né? Sim. Então é um enfraquecimento do Atlético ao longo da temporada. E outras situações que a gente precisa pontuar, por exemplo, o Dudu. Dudu atuou pela última vez no Campeonato Brasileiro dia 26 de abril, que foi o 4-0 pro Flamengo. O Atlético ficou mais de um mês com o Dudu viajando e não jogando.
Só fazendo número ali Até no... porque o Atlético em abril e maio, só pra complementar também, fez 9 jogos em cada um desses meses. Então, Pois é. que luxo é? Se a gente tá falando de um elenco muito qualificado e extenso, pra não contar com o Dudu, ok, mas é um elenco à conta do chá, né, Guilherme? Sim. Conta do chá. E o Dudu ficou mais de um mês viajando sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Mas na Copa Sul-Americana, quando a coisa apertou, precisava achar um gol contra o Puerto Cabello, foi substituído já para entrar no intervalo, para mudar o jogo. Então, contaram com ele na Copa Sul-Americana, mas no Brasileiro o recado foi claro. Por quê? Porque ele tinha 12 jogos. Se ele fizesse mais um, ele não poderia se transferir para uma equipe brasileira da Série A, né? Então, ficou muito claro que o Atlético queria sim negociar o Dudu. Ninguém fica um mês viajando sem Não. jogar. Então, tem o Igor Gomes também, com contrato até o fim do ano. E, cara, o Brasileirão volta daqui quantos dias? Daqui... Ué, 22, é. 23. Depois desse final de semana, vão faltar 10 dias. O Brasileiro volta daqui exatamente 15 dias. E o Paulo Brax não conseguiu resolver a situação do Igor Gomes, do Dudu. O Atlético tem um reforço que... Eu sei que não jogam do mesmo lado, mas é meio que uma reposição, pelo menos pra posição, Perfeito. né? E o elenco continuou necessidades? o mesmo. As necessidades continuam as aí. mesmas. E as necessidades não é o Guilherme Souza que tá falando. As Sim. necessidades foram faladas pelo Barba na coletiva. Foi contra o Vasco, né? O último jogo que o Atlético vence, mas ele diz que precisa de reforço em todas as Todos os posições. setores. Foi contra o Vasco, não Foi foi, contra um o antes Vasco. do Vasco, não. Foi contra o Vasco. Ele reclama Então, beleza. contra o Juventude, né? Aí depois coloca panos quentes. Naquele 2-1 pro Atlético no último lance que o Qual que Cassierra foi faz o um gol. antes contra o Vasco? Contra o Vasco... Cara, qual que foi o último jogo antes do Vasco? O Atlético Foi- não perdeu. Mas enfim. Eu acho que foi sul-americano. não Mas foi, olha não? só, a Foi o fala... Puerto Cabello, Foi o Puerto não- Cabello? Eu Foi. acho que foi. Eu acho que foi nesse jogo, porque eu acho que era a sala de coletiva do Atlético. Não era a sala de coletiva do Vasco. O Atlético ganha fora. Mas enfim, ele reclama em várias coletivas sobre essa questão. Então, Confirma agora. não é o Guilherme, não é o André, não é o Valu, não é o Elton que está falando a respeito disso. O próprio treinador, antes da parada para a Copa do Mundo, ele... Foi o Puerto Cabello, Puerto mas Cabello. antes teve o Corinthians. Corinthians, pode ter sido o Corinthians. viu, Que gente? leva o gol no último lance lá Pode em ter sido o Corinthians. Itaquera. Enfim, o Atlético precisa desesperadamente de reforços para todos os setores do campo. E isso não é a gente que está falando, é uma afirmação do treinador do Atlético. E eu imagino, chefe André, que o treinador do Atlético imaginava, ou tinha sido informado, ou alguém soprou para ele, que o Atlético iria fazer movimentos. Por isso que ele trata na coletiva de imprensa essa cobrança. Porque, olha só, ele acaba colocando um alvo gigantesco no próprio Atlético. Que o Atlético não conseguiu fazer os movimentos na janela. Ele não tem reforço para a temporada. Ele pediu e não foi atendido, né? Assim, lembrando, né? Eu sei, o torcedor tá falando, mas a janela nem abriu ainda. Exato, Val, é isso. Ela A vai... janela é pra registrar. Isso. Você tem que voltar pro campeonato com os reforços. Isso chama planejamento. Porque é muito mais complicado você agir quando os campeonatos voltarem à janela Exato. aberta. Exatamente. A janela é... A gente sabe que É um protocolo, os né? times vão se movimentar na abertura da janela mais, mas outros já se movimentaram. Exemplo do Cruzeiro, aí não tem como. Acho que em alguns casos dá sim pra gente fazer um paralelo. O Cruzeiro está se movimentando, inclusive daqui a pouco a gente vai falar situações de saídas já também, o Cruzeiro se movimentando para isso. Mas eu acho bem preocupante a situação do Atlético, porque eu acho que o movimento tá frio, não tá nem morno não. Ô, Valu, Tá frio o movimento nos do últimos Atlético. 2 anos, o Atlético bateu na trave pra cair pra segunda divisão. Isso foi mascarado porque o Atlético disputou 3 finais, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, o que fica em evidência no fim da temporada finais é, que o clube alcançou. foi vice da Libertadores, chegou na final da Copa Sul-Americana, perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo. Então isso fica em evidência. Mas se você buscar 2024, se não fosse o Rubens, né, acertando um chute no rebote... Jogo dramático, Sim. Guilherme. A arena foi cercada. O Atlético sem a público. arena foi cercada. Foi um jogo que a tensão dele foi muito maior do que as próprias pessoas dentro do Atlético tentaram transparecer. Sim, sim. Talvez por conta de um pouco de ressaca Ô, Valu, das finais perdidas. Gente, mas foi um dos jogos mais tensos do Atlético. Sei lá.
Daquele nos últimos jogo, não sei quantos anos, vai. daquele jogo saiu rebaixado, Sim. que foi o Atlético Paranaense. No campo. E no lance anterior ao pênalti, que o Hulk perde, Tem o bola Rubens na trave faz, do Atlético o Pablo, Paranaense. o Pablo, Sim. atacante, acerta a trave. Então, se aquela bola entra, eu duvido que o Atlético empataria aquele jogo. Porque o empate salvava o Atlético, né? E rebaixava Sim. o Paranaense. Mas eu duvido que o Atlético empataria pela questão emocional, já tava ali indo pra reta final. E aí, em 2025, eu não tenho certeza se o Atlético escapa na penúltima ou se ele vai pra última, quando ele faz 5-0 no Vasco. Na última, se tem ali... Ou talvez não tenha um cenário penúltima, né? Mas tem hipotético, um né, cenário ali. de reta final, Sim. assim, não tranquilo. Sim. Não totalmente, Eu sei que ele volta do Sim. Paraguai sem tá livre, né? Então, gente, o Atlético chegou até as últimas rodadas em 2024 e 2025 com chance real de ser rebaixado. Vai dobrar a aposta de novo, uma hora a bola não bate na trave, uma hora a bola entra. Uma hora a coisa dá errado. O Atlético tá pagando pela incompetência há 2 anos. Tá indo pro 3º. Vamos ver o que o clube se movimenta dentro dos próximos 15 dias. Estamos falando 15 dias porque a janela vai abrir no dia 20, vai até o dia 11 de setembro. Mas dia 22 a bola já rola, né? E aí quando Atlético a bola, e Bahia, né? e quando a bola, acho que sim, acho que é Atlético e Bahia mesmo. E aí quando a bola começar a rolar, as coisas ficam mais difíceis. Craque Daniel, você quer interagir com o nosso chat, Craque Daniel? Eu tava olhando aqui a Valor, tô olhando pro celular atentamente aqui, porque saiu a escalação da Argentina. Aí eu Alguma tava olhando. novidade? O Paredes e o Julian Álvares. O Julian Álvares na do Lautaro Martínez vai pro banco, e o Paredes na do Almada. Almada, aquele que vai pro River Plate. Eu falo isso, e assustadoramente, você acredita que nenhum atleticano e cruzeirense mandou mensagem no chat falando que Atlético e Cruzeiro perderam uma grande oportunidade de buscar o Almada? Talvez pelo fato... Eu acho que estão em choque ainda. 20 milhões por 50%, né? É 20 milhões de dólares ou de euros? De euros. De Já euros. confirmo euros. aqui, ó. É euros. 20 milhões por 50. 150 milhões 150 milhões por 50%. O River vem muito forte para essa Sul-Americana. O Atlético tá na Sul-Americana, né? O Otamendi também vem, né? Otamendi, o River fez grandes jogadores de contratações. seleção. O Otamendi foi pro River também? Pro River. A única dúvida que eu tenho que é muito forte no River é o técnico, cara. Eu não consigo gostar dos trabalhos do Cudê. É mesmo? Não gosta de Tchatcho Cudê? Acho o grande Tchatcho Cudê. Acho um técnico extremamente limitado. Eu também. Ele tem as questões dele, assim, de ser muito explosivo, mas olhando taticamente mesmo, é um cara que eu acho muito ultrapassado, assim. É um técnico que não me agrada de jeito nenhum. Desses que passaram pelo Atlético, pra mim, se não é o mais fraco, tá entre os mais Ele fracos. que tem uma música de pagode / samba que o cita, Paracudê, né? Paracudê. Mas assim, o Internacional também, a torcida... Cara, se você falar de... Tem um meme sobre isso, né? Se você falar do Cudê com baldaço, você corre até risco. É melhor chamar a polícia antes. Polícia, melhor. Vem aqui rapidinho, o Escolta baldaço, policial. Cudê. Porque assim, cara, o trabalho aqui. dele no Inter é uma piada. O Galhardo deve estar vendo isso assim, tá tão triste, né? Porque não teve investimento nessa última passagem dele. Por exemplo, Eu discordo um pouco. Foi um momento que deu uma segurada. O River fez um time bem interessante bem em termos interessante. de nomes. Mas o Andrezão... Uma turma que veio de No seleção. último ano? Não no último, mas quando ele retorna... Quando ele River retorna, fez um sim, grande não. time. E é um fiasco. O investimento foi Cara, a reta final dele. O último ano dele foi de baixo investimento. Cara, quando ele volta, sim, porque eles entusiasmaram. Cara, talvez Vamos eu seja... trazer pro nosso quintal os 2 confrontos que eles fizeram com o Atlético. 2021, o time era bom, né? Muito bom, hein? Agora o time de Tinha 2024... o Enzo e tinha o Julian Álvares. Sim. Agora o de 24, que o Atlético também faz 3-0, Que é o último, não era essas que é o coisas. último ano Cara, do Marcelo. Esse time não é tão ruim, viu? O último ano do Marcelo. Era também Borra no esse time ataque, não é né? tão- Eu também não acho tão ruim assim, não, André. Não Era o Borra ex-Palmeiras no ataque. o prime, assim, de investimento, mas também... Eu vou tentar achar a escalação. eu tô ali- Nossa, alinhado. gente, mas Cara, olha o que eles fizeram agora. Eles buscaram não o ofereceram risco ao Otamendi Atlético. e o Almada. Eles agora meteram o pé no lustre. O E elenco deles ficou muito caro a em Casa determinado Rosada momento. que Eles se vire. fizeram uma reformulação, mas o... Ó, vou fazer a escalação aqui do River contra o Atlético. De 24. De 24. O jogo na Argentina, inclusive. Armani, Bustos, Pezela, Paulo Dias, Acunha, Craneviter, depois Vilagre. Que foi pro... Sim, Racing. que foi pro Racing. Santiago Simon, depois Echeverry.
Maxi O jovem Mesa. Echeverry, o jovem Sim. comprado pelo Grupo Sim. Cara, City. tem muito cara bom aqui. Sim. É. Maxi Mesa. Mas esse aqui tinha Solari, 17 anos. Depois o Mesa, bom cracaço, né? Mas que tava começando, que é o Mastantuono. Que Sim. também tava começando, foi pro, Sim, pro jovem. Real Madrid. Borra, depois Bareiro. Colídio, depois Pete Martins. Colídio. Então vamos lá, Colídio. gente. Cara, Vocês esse time é muito bom. Não, muito bom não. Não é Não, MB, não. não. Esse time é bom. Não. Esse time é bom. Eu Não, tô ele com não é você. MB, eu gente. Eu acho MB esse time. Eu não acho MB, não. Muito bom. Eu acho MB. Pro contexto de futebol argentino, Isso que esse esse time é contexto- mais forte, por exemplo, que o Racing. É em bem termos mais de do que nomes. qualquer Racing. Não, e o Racing que chegou à semifinal. Seja o de 24 que ganhou a Sul-Americana Sim. ou que foi, E- caiu pro Flamengo. Eu tô falando de nomes. Isso, não tô falando. Só que aí o André, a Galhardo gente não tá fez esse concordando time. depois de 4 Sim, anos, cara. Cara, vamos ter que ir no vamos- bar depois daqui. É, cara. Ô, Valu, o Galhardo não fez esse time jogar. Não fez. Pode ter outros fatores envolvidos. Sim. Mas assim, após aquele time mágico que o Galhardo faz do River, 17, 18, 19... Cara, o melhor time que o Galhardo... O 21 é o Galhardo? 21 é o Galhardo? Não, não é o Galhardo, não. Sim, Ah. ele que perde pro Atlético. 21? 21. Então foi o melhor time que ele teve nas mãos. Depois que 20 ele volta, também é um time que perde pro Abel. Palmeiras. O Abel fala assim, que é o do 3 a... É. É o 3 a 3x0, 0 2x0 lá. aqui. Aqui dá um calor, o né? próprio 2 a 0. 19, né? Ele domina aquele Flamengo mágico do Jesus, Sim. mas acabam tendo os 2 Sim. gols no final. Agora, de lá pra cá, e já se passaram bons anos, Sim. o Galhardo, pra mim, é uma decepção. Pra mim E também. aí nós já estamos falando de 4 anos. Não conseguiu retomar Eu acho que é nem bem perto do nível decepcionante, dele. assim. Vejo times brasileiros falando e ele pedindo salários astronômicos. Nossa, é. Eu não sei se vale, sinceramente. Eu sei que eu sou chato com o Sim. técnico, mas eu esperaria... Nesse River, eu esperava muito mais. Eu torço pra ele retomar o grande Claro, nível dele, claro, porque uma figura maravilhosa no futebol, É, sim. E é Deus lá no River Plate, né? Como jogador. E merecido. Sim. O cara ganhou no campo, Totalmente, ganhou como totalmente, técnico. totalmente. Um jogador, era um gênio, assim, um cara... gênio é um exagero, mas assim, era um meia muito talentoso. O Galhardo era craque, André? Eu acho que ele era quase craque. Tá, Eu tô com Flertava. você. De vez em quando ele Quase conseguia... ali. É. Sabe, Subir no muro. não, de vez em quando ele atingia o 7º sentido e era craque. por Vamos ver se você alguns concorda instantes. comigo. Aqui. Abaixo do Riquelme, acima do Ortega? Tô mais ou menos? Não, porque eu acho que o Ortega... era Ortega jogou mais que o o Ortega, Galhardo? se não Bem fosse mais. o Alco, jogou bola Bem demais, mais. jogou muita bola. Aqui É uma boa discussão. Só pra lembrar alguns nomes daquele time de 21 que perdeu pro Atlético, aquele River Plate. Uma Além, 3 a 0 aqui, ó, que além, sapatada. além do Armani, do Casco, do Maidana, do Angieli, tinha De La Cruz, Enzo Fernandes, Brian Romero, Julian Alves e Carrascal. Brian Romero, Mais ou menos, Julian né? Álvares, O Atlético tava no Prime com Mas o Cuca, né? Eu De acho que foi La, melhor. não, só pensa nisso Foi a aqui. melhor partida Só do pensa Atlético. nisso aqui. De La Cruz, Enzo Fernandes, Brian Romero, Julian Alves, Carrascal. É um time muito forte. Foi a melhor atuação do Atlético em 21, foi, né? Muito. Ah, foi Uma das, grande né? jogo, O Atlético cara. atuou muitas teve vezes em outros 21. grandes jogos. Eu acho que foi aquilo ali.